Como o Espírito Santo restaura o que a dor destruiu dentro de você. A dor muda a maneira como enxergamos o mundo e muda também a forma como enxergamos Deus. Há feridas que não sangram por fora, mas continuam abertas por dentro, corroendo a fé, apagando o brilho da esperança, enfraquecendo a confiança que um dia parecia inabalável. Você ora, mas sente que Deus não responde. Vai à igreja, mas parece que tudo está distante. A fé que um dia te sustentou agora parece frágil. E o coração, antes cheio de vida, carrega um peso que só você entende. É nesse ponto que o Espírito Santo entra, não como um visitante, mas como um restaurador. Ele não vem apenas consolar, vem reconstruir. Deus nunca prometeu que você não sentiria dor, mas prometeu que ela não teria a palavra final. A dor tenta deformar o seu coração, distorcer a sua visão, fazer você acreditar que está sozinho. Mas o Espírito Santo trabalha no silêncio, reerguendo o que a dor tentou destruir. Ele não ignora o que você sente. Ele entra nas ruínas, recolhe os pedaços e começa a dar forma de novo ao que parecia perdido. A restauração do Espírito é diferente da cura humana, porque o homem tenta apagar a dor, mas Deus a transforma em propósito. A dor não é o fim da sua fé, é o lugar onde o Espírito Santo vai provar que a sua fé era real. É ali, quando você pensa que acabou, que ele começa. Você pode não perceber, mas enquanto lamenta o que perdeu, o Espírito já está reconstruindo algo dentro de você. E quando terminar, nada será como antes. Porque o que ele reconstrói não volta igual, volta mais forte, mais maduro, mais verdadeiro. Quando a dor muda a sua forma de acreditar. A dor tem o poder de distorcer o que você crê. Quando ela entra, muda a sua forma de orar. Muda o modo como você enxerga Deus. Muda até como você se enxerga. Ela faz parecer que a presença de Deus se foi, quando na verdade é a sua voz que está sendo filtrada pelas lágrimas. A dor não destrói apenas sonhos. Ela tenta destruir a confiança. Você começa a pensar que Deus está distante, que o céu se fechou, que a fé não funciona mais. Mas o Espírito Santo vem justamente quando a dor altera a tua visão para te ensinar a ver de novo. Ele sabe que as feridas da alma mudam a forma como você interpreta a vida. Por isso, ele não começa falando, começa tocando. Não responde com explicações, mas com presença. O Espírito não se ofende com as tuas dúvidas. Ele as transforma em ponte para a revelação. Ele entende o cansaço que tenta te fazer desistir e, sem barulho, começa a reacender aquilo que parecia apagado. A fé não se perde de uma vez, ela se apaga aos poucos. Um dia você deixa de orar, no outro deixa de crer, até que percebe que está vivendo por inércia. Mas é nesse momento que o Espírito Santo começa a agir. Ele te faz lembrar do primeiro amor, do tempo em que você acreditava mesmo sem ver, do dia em que bastava sentir a presença para saber que Deus estava perto. Ele faz isso não para te culpar, mas para te lembrar que o mesmo Deus de antes ainda está dentro de você. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 está escrito: a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Quando a dor apaga essa certeza, o Espírito Santo a reacende. Ele te mostra que a fé não é ausência de dor, é resistência dentro dela. Que crer não é negar o sofrimento, é acreditar que Deus continua agindo, mesmo quando você não entende. A dor tenta te convencer de que o amor de Deus acabou, mas o Espírito te prova que é nesse momento que o amor dele se revela. Ele não te deixa no chão, ele se ajoelha ao seu lado. E quando você pensa que não consegue mais acreditar, é ele quem acredita por você. O Espírito Santo não apenas restaura a tua fé, ele restaura o modo como você vê Deus.
Porque a verdadeira cura não é voltar a sentir o que sentia antes, é ver Deus com olhos novos depois da dor. O silêncio de Deus que prepara a cura. O silêncio de Deus é um dos momentos mais difíceis da fé. Você ora, busca, implora por uma resposta, e o céu parece imóvel. Nenhuma voz, nenhum sinal, nenhuma direção. Tudo o que antes era claro agora é neblina. Esse silêncio dói, porque o coração humano confunde silêncio com ausência, e logo nasce a dúvida: será que Deus me esqueceu? Mas o Espírito Santo quer te ensinar que o silêncio de Deus não é rejeição, é tratamento. Quando Ele se cala, não é porque se afastou, é porque está trabalhando em níveis que o teu entendimento ainda não alcança. O Espírito Santo usa o silêncio para reorganizar o teu interior. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está reconstruindo as bases da tua fé. É no silêncio que Ele desarma os medos, que cura as intenções, que filtra o que realmente vem de Deus e o que vem das feridas. O barulho da dor, às vezes, é tão alto que você não conseguiria ouvir a voz do Pai, nem que Ele falasse. Por isso, o Espírito primeiro silencia tudo à sua volta, para depois falar dentro de você. A cura começa quando o som das tuas perguntas dá espaço para o sussurro da presença. Deus não fala para preencher o vazio. Ele fala para transformar o coração que aprendeu a esperar. O silêncio é o intervalo entre o teu clamor e a manifestação da promessa. É ali que o Espírito te ensina a confiar sem precisar entender. É ali que ele prova que a fé não se mede pela quantidade de respostas, mas pela capacidade de permanecer. Quando Deus se cala, Ele não está te punindo, está te fortalecendo. O Espírito Santo transforma o silêncio em um campo fértil. Nele germinam a paciência, a humildade e a esperança. É nesse solo invisível que brota a restauração. Um dia você olhará para trás e entenderá que o silêncio foi a linguagem de Deus te preparando para algo maior. O mesmo silêncio que hoje te causa angústia será a prova de que Ele nunca deixou de cuidar de você. Onde o Espírito Santo toca, a dor perde o poder. Há dores que você carrega há tanto tempo que já se tornaram parte da sua identidade. Você aprendeu a viver com elas, a disfarçar as feridas e a sorrir mesmo sangrando por dentro. Mas chega um momento em que o Espírito Santo decide tocar exatamente nesse lugar onde você nunca deixou ninguém entrar. Ele não vem para abrir o que está curado, mas para curar o que nunca foi realmente fechado. Quando o Espírito toca, ele não anestesia, ele transforma. Sua presença não apaga o passado, mas neutraliza o poder que o passado tinha sobre você. O toque do Espírito Santo é diferente de qualquer consolo humano. Pessoas tentam te ajudar, mas só alcançam a superfície. Deus, porém, toca onde ninguém consegue, dentro da alma. Lá onde a lembrança ainda dói, onde a vergonha ainda grita, onde a culpa ainda pesa. Ele não vem para que você esqueça, vem para que você olhe e não sangre mais. A verdadeira cura não é apagar o que aconteceu, é olhar para aquilo e perceber que já não tem força para te dominar. Quando o Espírito Santo toca, o que te prendia perde o controle. A dor que te definia se torna apenas um capítulo, não mais o enredo da tua vida. Ele transforma traumas em testemunhos, feridas em sabedoria, perdas em propósitos. O que antes te fazia chorar agora te faz compreender. E o que te paralisava agora se torna parte da tua história de superação. Em Isaías capítulo 61, versículo 1, está escrito que o Espírito do Senhor unge para curar os quebrantados de coração e libertar os cativos. Essa é a obra do Espírito. Ele entra onde a dor domina e muda a atmosfera. Onde havia escuridão, ele acende a luz. Onde havia desespero, ele planta esperança. E quando ele termina, aquilo que um dia te destruiu passa a ser o lugar onde Deus mais se manifesta.
O toque do Espírito não é apenas cura, é libertação, porque ele não apenas remove o peso, ele remove a autoridade que esse peso tinha sobre você. A dor continua na lembrança, mas perde o poder. E é aí que você percebe. A ferida ainda existe, mas ela não manda mais em você, porque o Espírito Santo tocou, e onde ele toca, nada continua igual. A reconstrução começa no invisível. Toda restauração verdadeira começa onde ninguém vê. Enquanto o mundo espera sinais externos, o Espírito Santo trabalha dentro, em silêncio, longe dos aplausos e das provas visíveis. A dor destrói de fora para dentro, mas o Espírito reconstrói de dentro para fora. Ele não começa pelo que as pessoas enxergam, começa pelo que você esconde. A reconstrução espiritual não nasce de um milagre espetacular, mas de um processo silencioso que acontece no interior da alma. É fácil querer que Deus mude as circunstâncias, mas o Espírito Santo prefere mudar o coração. Ele sabe que se restaurar apenas o que está ao redor, você pode até se sentir melhor por um tempo, mas continuará quebrado por dentro. Por isso, ele começa no invisível, onde ninguém percebe, nem mesmo você. Ele reorganiza pensamentos, limpa intenções, realinha desejos. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o Espírito está preparando as fundações do que será novo. O invisível é o território da fé. É ali que Deus planta o que mais tarde florescerá em público. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, que o Pai vê o que é feito em secreto. Isso significa que o que ninguém entende hoje será o testemunho de amanhã. O Espírito trabalha nos bastidores da sua alma, reconstruindo a confiança, restaurando a esperança e te fortalecendo de uma forma que o olhar humano não pode captar. A reconstrução espiritual é como o crescimento de uma raiz. Acontece no escuro, mas sustenta o que vai surgir na luz. Você pode não sentir o progresso, mas ele está acontecendo. Cada oração silenciosa, cada lágrima entregue, cada momento de entrega profunda é uma pedra colocada na nova fundação da tua fé. Deus não tem pressa em reconstruir, porque Ele sabe que o que é feito no invisível dura mais. A pressa quer resultados, mas o Espírito busca profundidade. E quando a obra interior estiver pronta, tudo o que está ao redor vai começar a refletir o que já foi transformado dentro. Por isso, não se desespere quando não enxergar mudança. O invisível é onde o milagre começa. As lágrimas que o Espírito traduz em oração. Há dores que não cabem em palavras. Elas apenas escorrem. Cada lágrima que cai é uma confissão silenciosa, uma oração sem som, uma entrega sem explicação. Você talvez ache que está apenas chorando, mas o céu entende esse idioma. O Espírito Santo traduz o que o coração não consegue dizer. Ele pega cada lágrima, cada suspiro preso, e leva diante de Deus como intercessão pura. Enquanto você se culpa por não saber orar, o Espírito ora em seu lugar. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando você não consegue falar, Deus ainda está ouvindo. Quando tudo o que resta é o choro, Ele transforma cada lágrima em clamor. Nenhum pranto é desperdiçado. O Espírito Santo recolhe o que cai dos teus olhos e o transforma em semente de cura. As lágrimas são o ponto onde a força acaba e a graça começa. Elas lavam o coração e abrem espaço para o novo. O Espírito Santo não as despreza, Ele as consagra. Ele transforma o teu pranto em comunhão, tua fraqueza em presença, teu desespero em oração. A lágrima é o altar mais sincero que existe, porque nela não há máscaras. É o coração nu diante de Deus. Não tente conter o que precisa sair. Deixe que o Espírito conduza até o último pranto. Cada lágrima é um passo no processo de restauração. Elas não são sinal de derrota. São o começo da libertação.
Quando você permitir que o Espírito Santo traduza o que a tua voz não consegue dizer, a dor começará a perder o poder, porque Deus entende o idioma da alma muito antes que a boca o pronuncie. A memória que o Espírito limpa não apaga. Muitos pedem a Deus para esquecer o que viveram, acreditando que a cura virá quando o passado desaparecer. Mas o Espírito Santo não apaga memórias, ele as purifica. Apagar seria perder também o que você aprendeu, mas limpar é libertar o que te prendia. A lembrança deixa de ser prisão e se transforma em testemunho. O Espírito não vem para apagar a tua história, vem para te ensinar a olhá-la com olhos redimidos. Há dores que continuam doendo porque ainda estão contaminadas por culpa, vergonha e ressentimento. Quando o Espírito Santo toca nelas, ele remove o peso, mas deixa a lembrança para que você se lembre da fidelidade de Deus. O passado curado não é apagado, é redimido. Ele se torna a prova viva de que Deus esteve lá, mesmo quando você achava que estava sozinho. O que antes te fazia chorar, agora te faz agradecer. A limpeza espiritual é profunda. O Espírito Santo não altera os fatos, mas muda o significado deles. Ele pega o que foi motivo de trauma e o transforma em mensagem de esperança. Ele te faz lembrar, não para te ferir, mas para te lembrar de onde ele te tirou. E cada vez que essa lembrança voltar, ela virá acompanhada de paz, não mais de dor. Em Isaías, capítulo 43, versículo 18, Deus diz: "Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas." Ele não está pedindo que você apague o passado, mas que não viva mais sob o domínio dele. O Espírito Santo te ensina a lembrar sem sofrer, a olhar para trás e enxergar graça onde antes só havia ferida. Quando o Espírito limpa uma memória, ela perde o gosto amargo. A culpa é substituída por gratidão, e o que antes te paralisava, agora te impulsiona. Você não precisa esquecer o que aconteceu. Precisa permitir que o Espírito Santo reescreva o significado da tua história. E quando ele faz isso, até as cicatrizes passam a brilhar, porque elas contam o que Deus restaurou. Quando o Espírito refaz o coração em pedaços. Há corações que não estão apenas feridos, estão despedaçados. Fragmentos de confiança, pedaços de fé, retalhos de sonhos. Você tenta seguir, mas sente que algo dentro de você ficou pelo caminho. E é nesse estado que o Espírito Santo chega. Não com pressa, não com ruído, mas com ternura. Ele se aproxima dos estilhaços e começa a reconstruir o que parecia impossível. O Espírito não cola os pedaços, ele cria um coração novo. Deus não restaura da forma humana. O homem tenta remendar o que quebrou, o Espírito refaz do zero. Ele não mascara rachaduras, ele transforma o vaso inteiro. Quando ele entra, o coração ferido não volta a ser o mesmo, volta a ser melhor. Porque o novo coração não nasce da inocência, nasce da graça. É um coração que aprendeu a amar sem medo, a confiar mesmo após a queda, a perdoar mesmo quando doeu. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Deus promete: "Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo." Essa é a essência da restauração. Não é conserto, é criação. O Espírito Santo não volta no tempo, ele transforma o presente. Ele recolhe os fragmentos da tua dor, molda novamente e sopra vida sobre aquilo que você já tinha declarado morto. A restauração de Deus é artesanal. O Espírito Santo trabalha peça por peça, lágrima por lágrima, lembrança por lembrança. Ele não ignora nenhum detalhe, porque tudo o que foi quebrado será usado na nova forma que ele está criando. E quando terminar, o coração que antes sangrava se tornará refúgio para outros. Deixe o Espírito Santo refazer o que você tentou sustentar sozinho.
Pare de esconder as partes quebradas. Ele não te rejeita por estar em pedaços. É justamente por isso que ele veio. O Espírito é o especialista em corações impossíveis, e quando ele termina, até as rachaduras se tornam parte da beleza da obra. A fé que renasce do meio das ruínas. A fé não nasce da vitória, nasce do desespero. Ela floresce no solo da perda, no terreno da dúvida, no meio dos destroços onde nada parece dar certo. Quando tudo desaba, o Espírito Santo começa a construir o que é eterno. A fé verdadeira não surge quando tudo está bem, mas quando tudo está em ruínas e mesmo assim o coração insiste em acreditar. É nesse instante que o Espírito sopra vida onde a esperança morreu. Há momentos em que Deus permite que as paredes caiam, não para te destruir, mas para te mostrar o que realmente permanece. O Espírito Santo não trabalha em cima de ilusões. Ele trabalha sobre o que é verdadeiro. E muitas vezes é preciso que tudo se quebre para que a fé se revele. A fé renascida é diferente da fé que você tinha antes. Ela não depende de respostas, não precisa de garantias e não se abala com o silêncio. Ela nasce das cinzas, sustentada não por sentimentos, mas por confiança. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 18, o profeta declara: Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Essa é a fé que o Espírito Santo desperta, uma fé que não nega a realidade, mas escolhe ver além dela. Uma fé que não ignora o caos, mas reconhece Deus em meio a ele. O Espírito Santo não quer que você volte a ter a fé de antes. Ele quer te dar uma fé nova, inabalável. Aquela que entende que o amor de Deus não depende das circunstâncias. Quando tudo o que você planejou se desfaz, é o Espírito que te ensina a caminhar sobre os escombros sem perder o foco do céu. Ele transforma o vale em escola, a queda em degrau, a dor em renascimento. E quando você menos espera, percebe que a fé voltou, não porque tudo melhorou, mas porque o Espírito te mostrou que mesmo nas ruínas, Deus ainda está construindo algo em você. Essa é a fé que sobrevive ao fogo, porque foi forjada dentro dele, o amor que o Espírito reensina a sentir. Depois de tanta dor, o coração aprende a se proteger. Fecha portas, levanta muros, cria distância. Você promete a si mesmo que não vai mais sentir tanto, que não vai mais confiar tanto, que nunca mais vai amar como antes. Mas o Espírito Santo não quer apenas curar as tuas feridas, ele quer te ensinar a amar de novo. Porque o verdadeiro sinal de cura não é apenas não sentir dor, é voltar a sentir amor. O Espírito Santo é o amor em movimento. Quando ele entra, o medo começa a perder espaço. O que antes era desconfiança se torna compaixão. O que era frieza se transforma em ternura. Ele não apaga a tua história, mas reeduca o teu coração. Ele te mostra que é possível amar sem se perder, doar sem se esvaziar, confiar sem se ferir. O amor que o Espírito ensina é maduro, é sábio, é puro. Ele nasce da segurança de saber que, mesmo que o mundo te rejeite, Deus nunca deixará de te amar. Em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, está escrito: No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Esse é o amor que o Espírito Santo desperta dentro de você. Um amor que cura, não que fere, que aproxima, não que isola. Ele te faz entender que amar não é um risco, é um reflexo da presença de Deus em você. Quando o Espírito Santo restaura o amor, ele não te devolve o que perdeu, ele te dá algo maior. Ele te ensina a amar com compaixão, a perdoar sem esperar retorno, a enxergar beleza até nas cicatrizes. Ele te faz capaz de olhar para quem te feriu e dizer: eu liberto. Porque a verdadeira liberdade nasce quando o amor vence a dor. E assim, o coração que antes temia sentir volta a pulsar. O Espírito Santo não te obriga a amar. Ele desperta o amor em ti.
Ele te faz lembrar que foi o amor que te criou, é o amor que te sustenta e será sempre o amor que te restaurará completamente. A nova identidade que brota da dor curada. A restauração do Espírito Santo não te faz voltar ao que eras, mas te revela quem Deus sempre quis que você fosse. A dor tentou definir você com rótulos negativos, quebrado, inútil, manchado. Mas o Espírito entra e apaga esses selos, substituindo-os por quem você é em Cristo, filho amado, nova criação, embaixador da graça. Sua identidade agora se firma não nas suas emoções, mas na verdade de Deus. Quando o Espírito cura, ele reconstrói a sua essência. Você não é um sobrevivente das suas feridas, é uma testemunha da fidelidade divina. A visão da própria história muda. O passado deixa de ser um fantasma que assombra e se torna um livro de relatos onde Deus mostrou misericórdia. Em cada capítulo de dor, ele esteve presente e agora, cada palavra desse livro serve para inspirar fé em outros corações feridos. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, encontramos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova criação não ignora o passado, mas o redime. Sua nova identidade é construída sobre a base sólida de quem Deus é, e não sobre as circunstâncias que você enfrentou. O Espírito Santo não apenas restaura o que foi destruído, ele te veste com uma nova realidade. Em vez de viver nas ruínas, você passa a viver no castelo que Deus ergueu dentro de você. Em vez de se ver como ferido, você se vê como curado. E isso muda tudo. Suas atitudes, suas escolhas, seu propósito. A dor pode ter marcado seu passado, mas a nova identidade do Espírito define seu futuro. Quando você começar a agir conforme essa nova identidade, até a própria dor perde relevância. Ela não desaparece, mas deixa de comandar sua vida. Você passa de vítima a protagonista da sua história de redenção. A partir de agora, o que te define não é mais a dor que sofreu, mas o Deus que te restaurou. Quando o que foi destruído se torna altar. A maior prova de restauração é quando aquilo que te feriu se torna o lugar de adoração. As mesmas ruínas que um dia foram sepulcro da sua alegria, agora são altar do poder de Deus. Em vez de se esconder do passado, você se encontra de joelhos sobre ele, oferecendo cada fragmento como testemunho vivo de que o Espírito Santo não apenas cura, mas transforma. A ferida deixa de ser cicatriz dolorida e passa a ser sinal de que a graça venceu. O altar não é feito de mármore, mas de história. Cada pedaço de dor, cada lágrima derramada, cada susto no coração, tudo é combustível para um fogo de renovação. Quando você decide erguer um altar a partir dos seus escombros, está declarando ao mundo que a destruição foi necessária para revelar a glória de Deus. A restauração do Espírito Santo não se limita a consertar. Ela exalta, ela santifica, ela consagra. Em Salmo capítulo 51, versículo 17, lemos: o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É exatamente esse coração insurgido das cinzas que o Espírito usa para habitar. Ele não deseja sua perfeição, deseja sua sinceridade. Ele não quer que você esqueça o passado, mas que o ofereça como perfume de adoração. Quando o que foi destruído se transforma em altar, a sua voz muda. Não é mais lamentação, é louvor. Cada atitude, cada palavra, cada ato de fé passa a declarar que o Espírito venceu a dor. Você não reza para fugir da lembrança. Você celebra pela lembrança de quem Deus foi e é em você. O altar nasce no invisível, mas brilha na vida real. A dor que parecia sinal de derrota agora é sinal de vitória. Quem te feriu não entendeu que estava preparando o solo onde Deus plantaria algo eterno.
E você, que antes carregava peso, agora carrega a bandeira da redenção. Cada vez que você olha para o seu altar, lembra que a restauração do Espírito Santo faz mais do que curar. Ela revela propósito. Portanto, não entres os destroços, construa sobre eles. Não cubra as feridas, ofereça-as em adoração. O Espírito Santo quer tomar o que a dor marcou e escrever sobre isso a história da sua redenção. E quando você ergue o altar, todo mundo que passa por perto sente o cheiro de graça e a energia do milagre.